És tu o rei dos judeus? Perguntou Pilatos a Jesus. E disse o Cristo: meu reino não é deste mundo. Pois se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam por mim. Abrindo as reflexões desta evangelioterapia, com estas máximas proferidas pelo Cristo, nós elevamos o pensamento à Tua presença, Senhor, para que nós, espíritos em trânsito por este mundo, espíritos em trânsito por um mundo que não é o nosso reino, possamos refletir um pouco mais nas ideias e nas reflexões trazidas por Jesus, agora sob a luz da doutrina dos Espíritos, para que nós possamos conhecer um pouco mais deste reino e com o conhecimento deste reino nós possamos renovar as nossas forças, solucionarmos os nossos problemas e trazermos a paz. Que o Pai nos abençoe e que assim seja. Em 2008, foi descoberto e desenvolvido o Projeto Genoma. O Projeto Genoma, como todos aqui devem saber, ele é um projeto que descobriu e que mapeou todos os genes que o ser humano possui. Até então, por certos exames, tinha-se um princípio de que o homem, o sujeito, o ser humano, tinha 46 cromossomos. Ele herdava 23 do pai e 23 da mãe. O que dava um total de 100% de configuração genética e assim, consequentemente, a ciência se apoiava nos princípios para explicar doenças e comportamentos dentro desta premissa, dentro desse princípio, Com o estudo do desenvolvimento e o estudo do desenvolvimento do sequenciamento do projeto Genoma, que ainda está sendo muito estudado até então, estudos na área do desenvolvimento e da psicologia, dentro de certas metodologias que são muito complicadas em explicar, porque demoraria muito tempo, eles conseguiram identificar que existe uma certa cota de porcentagem que a pessoa traz, que a criança traz, e que não pertence nem ao pai e nem à mãe. Esses estudos eles foram persistidos, repetidos, exaustivos, e eles chegaram a dar um nome para esse conjunto, Eles chamam de configurador genético não especificado. O que remonta ao pensamento de que até então, daqui em diante, de quando esse estudo foi desenvolvido, a criança, ou todos nós, temos 50% de bagagem que nós trazemos no nascimento. Os outros 25% nós herdamos do pai, os outros 25% nós herdamos da mãe. Alguns estudos, algumas teorias, alguns desenvolvimentos concluem e especificam que esse 50% que a criança e que todos nós trazemos, decorre da ancestralidade, decorre
dos nossos antepassados, enfim. Mas sob esse novo entendimento, nós entramos em algumas afirmações a respeito do que o Espiritismo ele vem também não refutar, mas ele vem agregar sobre aquilo que a ciência hoje já desenvolve, ou já tem uma segurança a mais para concluir. E a própria Bíblia traz também, né, uma frase do Cristo numa conversa com um dos senhores da lei, chamado Nicodemos, em que Jesus ele esclarecia a respeito do reino dos céus, ao qual ele dava o exemplo pelos feitos que ele fazia, pelos consolos que ele trazia, afirmando-se que era o representante da parte de Deus e que fazia estas coisas porque era dada a autoridade dele como o Filho do Homem, ou seja, como aquele que veio difundir o reino dos céus, como chamavam naquela época, entre os homens. E todos aqueles que o conheciam, né, a maioria deles perguntava a respeito sobre o reino dos céus. Então a Nicodemos, Jesus disse que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos entendeu isso no sentido muito literal. Ele perguntou assim: mas como pode um homem voltar ao ventre da mulher e nascer de novo? Já era um entendimento da sociedade na época que não conseguia fazer um sentido daquilo que Jesus veio dizer, porque ele não conseguia entender que era possível nascer de novo em um corpo diferente. E Jesus, usando a linguagem da época, dizia nascer do Espírito. Na pergunta de número 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos vão responder: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A gente pode pensar, nós aqui, que viemos na noite de hoje, alguns pela primeira vez, alguns já no passe, no decorrer do tratamento que viemos buscar, nós pensamos assim, um parágrafo, uma resposta muito bonita, mas a mim não me faz tanto claro, não me encontro tanto dentro desse parágrafo, né? Eu me encontro de uma forma um tanto quanto geral, tudo bem, né? Eu posso até entender, né? Nós podemos até entender que nós nascemos, reencarnamos, que a gente precisa disso para ser perfeição, mas eu não entendo por que às vezes pode ser expiação,
também não entendo por que eu preciso, nós como espíritos precisamos disso para chegar à perfeição. É nisso que se reside, é nisso que se pauta grande parte do desenvolvimento da filosofia espírita, tanto como filosofia, quanto a obtenção de informações e dados e o que a constitui como ciência por parte daqueles que a observaram e concluíram que realmente eram aqueles, né, espíritos, ou seja, aqueles que um dia vestiram o corpo de carne, a voltar e a dizer o porquê que tinham que passar, pelo que passaram, e qual era a condição que eles estavam usufruindo por terem passado daquilo que passaram. Mas aqui nós temos alguns elementos que podem fazer alguma conclusão a respeito daquilo que é a nossa vida, daquilo que nós vivemos. E aí também vem a colocar alguma luz para esclarecer alguns porquês. E esses porquês, muitas vezes, que essa resposta pode responder, elas ainda em si vão nos consolar até um certo ponto. Porque se nós entendermos o capítulo 5 dos Bem-aventurados dos Aflitos, onde vai ser descrito sobre a justiça do sofrimento humano, Allan Kardec vai observar que as explicações totais a respeito daquilo que nos fazem sofrer e daquilo que nós passamos é realizada na vida futura. De modo que as explicações que nós temos aqui acessíveis a nós, ela nos é dada no sentido de ter um consolo e ter um suporte para nós experienciarmos, para nós lidarmos com aquilo que nós passamos da melhor maneira possível. De modo que, se nós pensarmos em expiação, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos fez sofrer, aquilo que está nos fazendo sofrer, e aquilo que nos trouxe aqui na noite de hoje, ela é entendida como algo que nós precisamos ou precisávamos ter passado para que, experimentando esta dor, esse constrangimento na nossa alma, nós possamos reequilibrar aquilo que em nós está desequilibrado e aquilo que, por estar desequilibrado, nos tira da lei de harmonia, da lei que nós um dia nos afastamos e que nós conceituamos como sendo a felicidade. De modo que, ainda sobre o sofrimento, no capítulo 5, Allan Kardec vai descrever sobre a questão da justiça do sofrimento. E quando se fala, sobre justiça de sofrimento, a nossa cultura e aquilo que nós nos acostumamos invigilantemente a entender e a pensar é que justiça do sofrimento significa com o que nós estamos pagando, ou com aquilo que a pessoa que me fez o mal um dia vai pagar. Pela questão de justiça do sofrimento entre nós, na nossa cultura, invigilantemente nós pensamos que o sofrimento é como se fosse um boleto. Nós vamos pagar a dor um pouquinho a cada encarnação. Mas Allan Kardec ele coloca a justiça do sofrimento trazida pelo sentido que os espíritos querem dar de uma forma muito mais superior, vamos dizer assim. Superior, tão superior que essa justiça de sofrimento, ela não é entre nós, sociedade, no sentido de entendermos o que é de portas adentro de cada consciência que tem contato com esse sentido. E a justiça do sofrimento significa que não é estar pagando por algo que fez,
ou estar pagando, ou estar sofrendo por algo que precisa conquistar. Isso é apenas um ponto do sofrimento. A justiça do sofrimento que Deus, muitas vezes, pela encarnação, como escreve aqui, nos impõe, é por uma questão de felicidade. E isso para nós é muito conflitante, porque nós não conseguimos entender que para nós sermos felizes, nós temos que sofrer. Por quê? Porque todos nós aqui já sofremos. Estamos sofrendo hoje, sim. Mas todos nós aqui já sofremos. E nós, alguns de nós talvez, não sou eu, né? Mas alguma alma aqui talvez possa esconder uma luz. Mas todos nós aqui, por termos sofrido, não nos sentimos felizes. Não é verdade? De modo que essa justiça que nos coloca o sofrimento como uma questão de alcançar a felicidade dentro de um critério que é imposto por Deus, ela em nós depende de uma faixa de tempo. Nós, como espíritos encarnados ou desencarnados, ou seja, dentro ou fora da matéria, nós estamos sujeitos à lei do tempo. E nós estamos sujeitos e submetidos por essa questão do tempo em relação ao processo que isso envolve. Ou seja, a nossa dor, ela vai ter um início, um meio e um fim. É isso que Kardec quis dizer com a justiça das aflições. E quando chegar o tempo de esse sofrimento acabar, ele vai sim deixar por uma questão muito natural, ou, dependendo do aprendizado que a alma precisa ter, meios um tanto quanto mais ostensivos. E aqui, continuando, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Aí se abstém-se a questão do espírito. Porque o espírito, aqui nessa sentença, significa que é o espírito fora da matéria. O espírito antes de nascer. Quando ele nasce, nós então estamos expostos às vicissitudes do corpo físico. Todas elas. Desde o nascimento até o crescimento, até a autonomia, até o conflito que essa autonomia nos traz, que é o nosso mundo de relação, que é onde nós estamos vivendo, né? Com as relações com o mundo corporal, como Allan Kardec vai dizer, para conceituar sobre o que é o Espiritismo. Relações com o mundo corporal, relações tanto com o ambiente, quanto conosco, com os outros, de modo que essas relações com o mundo corporal vão fazer com que exista um conflito necessário, e é nisso que está as vicissitudes, de forma que a gente possa experienciar a nós mesmos e entendermos quem nós realmente somos, qual é a nossa origem, como é que funciona a nossa natureza, e assim a gente conseguir uma confiança e uma segurança para realmente sabermos e entendermos e aceitarmos o nosso destino, que não é nesse mundo. Por uma questão de percepção física das coisas e por uma questão de relação com o mundo corpóreo, com o mundo corporal, e por regras, nós muitas vezes, na maioria das vezes, esquecemos que nós não somos desse mundo. E muitas vezes os conflitos vêm porque nós sentimos, e no nosso meio acontece
o desencarne de alguém que era por nós muito amado, e que nos leva a ter, e nos traz perguntas. E essas perguntas que fazem parte, né, elas têm a sua origem nessas vicissitudes, elas nos provocam a responder, elas mexem com as nossas emoções, tanto quanto a felicidade daquelas pessoas que para nós sofrem muito menos do que nós. Nós sofremos, né, nós muitas vezes podemos fazer esse juízo, né, eu sofro mais do que as pessoas que estão ali, que eu vejo que estão ali prosperando. É a justiça das aflições. Mas meu reino não é deste mundo, já dizia Jesus. Dentro dessa questão que é trazida na noite de hoje, tem uma história que aconteceu alguns anos atrás, muitos anos atrás, aliás, com uma pessoa que se chamava Raul Hariot. Raul Hariot, ele foi por algum tempo presidente da Federação Espírita de Minas Gerais, nas décadas, mais ou menos uns 1950, 1940, alguma coisa assim. Médium, né, de psicofonia, ele recebia espíritos, e esses espíritos, eles agiam, né, de forma a aliviar o sofrimento, né? Ele recebia espíritos que eram de cura, eram conhecidos, né, como espíritos de cura. E um dia, uma família muito conhecida, né, um dos membros da família que era muito conhecida, chegou até o Raul e pediu para que ele fosse visitar o patriarca da família, porque o patriarca da família estava acamado, né, e ele tinha um quadro cardíaco muito grave, muito delicado, e os médicos não conseguiam saber, eles não conseguiam achar a causa, o motivo que fazia o patriarca ter aquela condição. O Raul, ele aceitou a sugestão. Um dia marcado, foi até a casa da família, uma família muito rica, né? muito bem conceituada socialmente, né? E estavam lá alguns filhos, né? E o Raul chegou até a cabeceira da cama, o senhor estava ali deitado, né, descansando, pôs a mão sobre a testa dele e começou a fazer uma prece. E então ele começou a entrar em transe. E nesse transe ele começou a assumir uma certa postura diferente do que ele sempre assumia, né? Visivelmente não era mais o Raul, né? E esse espírito, ele ficava um tanto quanto curvado, né? Falava as coisas um tanto quanto incompreensíveis, né? E dando todas as características de uma entidade, de um preto velho, que ficava aplicando passe naquele senhor. A família observou, e foi quando nessa hora entrou o filho mais novo desse patriarca, que era, por coincidência, médico, né? E ele começou a esbravejar com todos os irmãos e irmãs que estavam ali, porque ele tinha dito que era veementemente contra a trazer qualquer tipo dessa situação para ajudar o pai. E ele disse que o pai estava sendo tratado por ele e por uma equipe dos melhores médicos do estado de Minas Gerais. E ele começou a gritar, começou a esbravejar e começou a falar contra o Raul, como contra a entidade. E foi quando a entidade parou o que estava fazendo e se virou para o Raul, para o rapaz,
E ele começou a assumir uma postura que já não era mais curvada e já começou a meio que aprumar, vamos dizer assim, a sua fala. Foi quando ele disse num sotaque um tanto quanto carregado no francês, ele disse assim: então o colega quer discutir medicina, nós vamos discutir medicina. Pois sabe que eu nem sempre fui aquilo que eu apresento e aparento ser. Ele disse. Eu já fui como você. Ele disse. Eu era um médico muito bem conceituado na França. Eu tive aulas no hospital de La Salpêtrière, em Paris. Eu também tive aulas com o Charcot, que era um médico muito conceituado. Só que eu não aprendi nada e a única coisa que eu desenvolvi foi o orgulho, porque a única coisa que eu fiz com aquilo que eu aprendi foi ter uma carteira de clientes que era de elite. Eu cobrava uma consulta muito caríssima. Foi quando eu cheguei do outro lado da vida e percebi que tudo aquilo que eu vivi não servia para nada, porque eu precisava dos outros, porque eu não tinha conseguido conquistar nenhuma das capacidades que eu era para ter conquistado. E foi por isso, sentindo essa vergonha, que eu pedi para reencarnar nas fazendas de café em Minas Gerais. Como escravo, apanhei, sofri, espiei, tanto que um dia, por nada, fui levado ao tronco e chicoteado, tanto que o chicote do feitor, ele atravessou o meu olho e sangrando, eu procurei aquela capelazinha que tinha na fazenda e dizia assim, apenas isso: Senhor Jesuíno está aqui, Senhor Jesuíno está aqui, numa forma de prece. Foi quando eu tive uma visão e Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sei, Jesuíno, eu estou aqui. E se você está duvidando do que eu estou lhe dizendo, ele apontou para o rapaz, vá até a cabeceira do seu quarto e abra o livro de fisiologia que você tem na página tal. Lá está o problema do seu pai. Aí o rapaz foi e quando voltou com os olhos marejados de lágrimas. E disse assim, realmente faz muito sentido o que o senhor falou. A situação se desenvolveu, o espírito fez a lição, deu a lição, acabou o passe, e por uma conjuntura das coisas, o senhor melhorou. Ele conseguiu ter a sua saúde restabelecida. Meu reino não é desse mundo, dizia Jesus. Reencarnação e o seu objetivo, tal como trouxe Allan Kardec, respondido pelos espíritos, ela tem a sua justiça, traz as coisas que nós consideramos como boas, traz as lições e as reflexões que nós entendemos como sendo necessárias, mas traz também as lições que nós consideramos amargas, porque nós ainda estamos aprendendo essas matérias que nos fazem sofrer, essas matérias que nos fazem, que nos tornam menos especialistas, vamos dizer assim, dentro do plano da ordem divina. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado e o consolo que nós estamos esperando, ele vem. A ajuda que nós estamos na esperança de buscar dos nossos problemas, ela há de vir. Porque nós estamos buscando. Mas existe uma faixa de tempo, e nessa faixa de tempo existe uma série de processos. A intervenção dos espíritos é uma delas. O passe que nós buscamos é outra. Que nós possamos refletir nas palavras que foram trazidas
na noite de hoje, que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Que assim seja.